né, se você é persistente. É uma pergunta, né? Você é persistente? E você vai ver que é uma característica. Se você olhar para os homens de Deus, né, toda a Bíblia, aqueles homens que realmente conquistaram algo, que foram além, eles tiveram essa característica. E desde a semana passada eu tenho falado sobre a natureza humana, se nós conhecemos a nossa natureza. E uma das coisas que foi afetada por conta do pecado é a inconstância, é os sentimentos de desânimo, de abatimento que vêm diante dos desafios. Mas você vai ver na palavra que pessoas conseguiram reverter algo sobrenatural, situações que aparentemente não tinham solução, mas eles foram persistentes até o final e por isso eles obtiveram algo de Deus, a promessa de Deus. E eu gostaria de primeiro explicar o que é persistir no dicionário. Eu sempre gosto, vocês sabem disso, de procurar esse termo, o que significa a palavra em si, para que a gente possa deixar isso entrar no meu e seu coração. Ele fala, persistir é ser constante, continuar, perseguir. Quando veio essa palavra perseguir, eu vi como filmes, né, de perseguição, que um carro, um policial vai perseguindo as pessoas, né, e eles vão cortando, eles entram às vezes na contramão, mas eles não desistem até que eles alcancem. Ou no reino animal, por exemplo, né, quando vai o predador, ele vai atrás, ele corre, ele pula, ele vai para cá, vai para lá, até ele alcançar o objetivo. Então, a característica de persistir é perseguir também. Então, perseguir o quê? Aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, aquilo que nós estamos lutando. E isso é uma característica de persistente. Insistir. Muitas vezes a gente tenta uma vez, tenta duas, tenta três, por não ver aquilo acontecendo, a gente abate, desanima. E outra característica é permanecer. E a outra que eu escrevi, que eu achei muito interessante, apegar-se firme. E o que significa, né? Você se apega àquilo, firme naquilo que Deus falou. Eu estava lembrando quando estava vendo essa explicação de apegar-se a si, a experiência de Jacó, que ele segurou no anjo naquele dia, e a Bíblia diz que ele lutou toda uma noite. Então significa que ele se apegou ao anjo ali e não deixou ele sair de forma nenhuma. Isso na minha vida, na sua, de todos aqui, você que está em casa me assistindo, isso nós vamos precisar diariamente, ser persistente. Então, abre o seu coração para que você seja essa pessoa. Se você olhar biblicamente, né, você vê o caso de José, por exemplo, como ele foi persistente, quanta luta, quanta batalha, até ver os seus sonhos se concretizar, passaram-se anos na vida dele, mas aquele homem persistiu. A gente vê o caso de Ana, que não gerava filhos, então ela persistiu ali, que mulher persistente, até que Deus deu um filho. A gente vê o caso de Josué, a Bíblia fala, né, que 40 anos esperou para entrar na terra prometida. Olha, Jó, quantos homens, os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, que homem persistente naquilo que Deus comissionou ele, naquilo que Deus convocou ele. O próprio Jesus, meus irmãos, se não fosse a persistência de Jesus por mim e por você, nós não estaríamos hoje firmes. Quantas vezes nós estamos abatidos, desanimados, ou acontece algo na nossa vida, e o Senhor Jesus vem ao nosso socorro, Ele é persistente, o Senhor Jesus não desiste. Então a persistência é alguém que não desiste. Então o Senhor Jesus, Ele tem essa característica. E hoje de tarde eu estava pensando isso, se o Espírito Santo está sobre nós, e se a pessoa de Jesus carregava essa virtude, através do Espírito Santo, Ele quer derramar na minha vida e na sua, vencer-nos toda a inconstância, vencer-nos toda a instabilidade, todos os sentimentos que vão contra essa palavra tão importante na minha vida e na sua vida, ser alguém persistente, amém? O texto que eu quero compartilhar nessa noite está em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Um ditado que eu estava pensando com essa palavra, todo mundo conhece esse ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu estava pensando sobre o conceito, a água, por exemplo,
ela vai bater num material super resistente, que é a rocha, a pedra. E a gente vê isso, não é verdade, na natureza. Quantas aberturas, quantas crateras, quantos buracos, a água, de tanto bater ali, ela cavou profundos buracos, ela abriu crateras incríveis. Se você for analisar, o que é água diante de uma rocha? Eu estava pensando, muitas vezes nós como seres humanos nos sentimos assim. Aquela água que está gotejando, que está ali, batendo ali. E diante do meu e o seu desafio, nós olhamos e pensamos, poxa, mas eu sou apenas essa gota d'água. Mas se você for persistente, você vai ver o resultado como a água sobre uma pedra, sobre uma rocha. De tanto bater, abre e muda a característica do lugar. Ele muda aquele visual que anos era de um jeito. Então, o que isso mostra, né? Muitas vezes, nós, por não persistirmos e acharmos tão incapazes como aquele pinguinho d'água ali, falar, acho que eu não vou conseguir isso. A gente já fala, já pensa desse jeito. E aí, consequentemente, nós não nos tornamos uma pessoa persistente. Eu estava fazendo uma retrospectiva, quantas coisas se passou na minha vida. Eu e minha esposa já passamos muitas coisas. Lá atrás, quando nós nos convertemos, além da enfermidade, poxa, perdemos tudo. Imagina se eu fosse alguém que, não fosse persistente. Quantas situações nós já passamos muito difíceis na vida. Mas por nós estarmos ali firmados, por nós não desistirmos, para nós olharmos para o alvo e falar, nós queremos alcançar isso aqui é o nosso objetivo, nós não vamos depor as nossas armas. Era como aquela gota ali caindo, e que você seja essa pessoa. Talvez você esteja me ouvindo diante dos teus desafios, você olha para você e fala, eu não tenho força mais, não tenho mais capacidade para isso, mas deixa eu te falar algo. O Senhor nos fortalece, o Senhor vem com renovo, Ele vem com a fé, Ele vem com o sobrenatural, para que eu e você possamos vivenciar isso. Eu falei, Senhor, todo mundo conhece esse ditado, é um ditado que as pessoas falam, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, algumas expressões importantes, tanto bate, aí uma pergunta, você bate com essa consistência? É essa mulher que nós vamos ver hoje. A Bíblia nem menciona o nome dela, mas essa mulher foi tão importante e está sendo até hoje. Olha que incrível. Então, nós vamos ver algumas atitudes dela que caracteriza ser alguém persistente. Amém? Diz assim, Mateus capítulo 15, verso 21. E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, já é um problema que uma mulher cananeia, não era uma mulher judia, não era uma mulher que estava sobre a bênção dos judeus. Então, algo que é muito distante, que fala isso para mim e para você, A distância daquilo que a gente quer ver realizado, a distância das circunstâncias, muitas vezes está tão distante como essa mulher. Essa mulher era cananeia, não tinha nada a ver com a linhagem, tanto é que ela vai ser tratada de uma forma que muitas vezes a gente fala, meu Deus, que mulher persistente. Como essa mulher conseguiu ser assim? Então, é uma característica que eu e você precisamos ter. No mundo, cada um de nós vamos ter desafios em fase da sua vida, circunstâncias vão se levantar, mas se nós formos persistentes, nós vamos ver as coisas sendo diferentes para nós. Então, essa mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele dizendo, tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi, minha filha está severamente atormentada por um demônio. Meus irmãos, imagina uma situação dessa, severamente atormentada por um demônio, algo que foge do lado humano, foge do controle, foge daquilo que, de alguma maneira, você pode fazer alguma coisa, algo espiritual, só o poder de Deus pode fazer. Só Deus muda a circunstância desse. E a Bíblia diz que severamente. Então significa o quê? Que essa mãe já devia ter passado com essa filha muitas situações difíceis. Imagina se é severamente, ela não teve aquele problema naquele dia e ela correu para Jesus. Não, ela já vinha o quê? Com um problema há muito tempo.
E toda vez que um problema se torna constante, ou algo que passa muitas vezes do tempo que a gente acha, isso vai o quê? Minando ser alguém persistente. E é isso que nós precisamos, dentro de nós, né, resolver. Precisamos olhar para essas circunstâncias como essa mulher e falar, eu vou ser persistente, eu vou fazer a minha parte, eu vou lá, eu vou novamente, eu vou gritar pelo Senhor, vou pedir socorro. E é interessante que ela chama Deus, né, de Senhor e Filho de Davi. Só quem chama é porque tem a revelação do Messias. Filho de Davi é o Messias, é aquele que conquistou todas as coisas. Então ela começa a ver o quê? Aquilo que ninguém normalmente vê. A promessa, para Deus nada é impossível, com Deus eu sou a maioria, Deus vai me fortalecer, Deus vai fazer com que eu supere essa situação, mas ela vai enfrentar tantas lutas e dificuldades, como eu e você enfrentamos, na sua prova, na minha prova. E aí ela diz, aí, primeiro ponto aqui que eu quero que você preste atenção, versículo 23, mas ele não lhe respondeu uma palavra. Imagina, essa mulher vem gritando por Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está severamente possuída, me ajuda. E a Bíblia diz que Jesus não responde uma palavra. Meus irmãos, quantas vezes eu e você passamos por isso? A gente não escuta nada, ou talvez até de uma pessoa que você deposita, você quer uma resposta, não é verdade? Do pai, da mãe, do irmão, seja de quem for, mas o silêncio vai fazer com que a inconstância balance as nossas estruturas, para você não ser alguém persistente. Porque imagina, ela está gritando, desesperada, e Jesus não dá uma palavra. Meus irmãos, quantas orações também minha e sua não são respondidas imediatamente? Muitas! E aí o que eu e você faz? O que eu faço? O que você faz? Quais são as suas reações? Você continua persistente com essa mulher? Porque era tão bom, né? Se a gente clamasse hoje já respondesse. É maravilhoso. É verdade que às vezes acontece isso. A gente clama agora e Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Mas quando não acontece isso? Qual vai ser a minha e a sua reação? Você vai continuar a ser persistente até o final? Ou você já amolece ali, já desanima e começa já a deixar entrar os pensamentos, eu acho que isso Deus não quer, não é a vontade de Deus, eu acho que isso Deus também não vai fazer na minha vida. Não! Isso é ser alguém ao contrário do persistente. É interessante que eu gosto de ler a biografia, às vezes, de certas pessoas, né? Não somente bíblica, como eu falei várias aqui, mas, por exemplo, né, um gênio, Albert Einstein, todo mundo conhece esse homem. A história dele, esse menino, ele só conseguiu falar com 4 anos de idade. As professoras falavam que ele tinha problemas mentais, que ia ser tipo um mongoloide. E foi Albert Einstein. Mas diz que os pais perseveravam, os pais eram tão persistentes com aquele menino e não aceitavam aquelas declarações dos professores. Imagina, né, vocês que têm filhos, né, mas com 4 anos, se não está falando, você vai procurar um médico, não é verdade? É muito tempo para uma criança não falar. E foi um gênio, as professoras, vai ver a biografia, as professoras falavam que ele tinha problemas mentais. E foi um tremendo gênio. Eu estava vendo também sobre aquele jogador de basquete americano, que foi um dos melhores do mundo, Michael Jordan. Michael Jordan, guarda esse nome, depois você vai ver lá. Ele foi negado na escola, quando ele foi fazer os primeiros testes de basquete, os professores falavam, você nunca vai dar para jogar basquete, procura outro esporte, que basquete você nunca vai jogar. Por anos, ele foi o melhor jogador do mundo. Pensa numa coisa dessa. Mas sabe o que ele começou a fazer? Ele, antes de todo mundo, ele treinava 2 horas por dia. E ele começou o quê? A superar. E tantas outras pessoas
Eu vi a biografia um pouco de Elvis Presley, esse cantor tão conhecido. Era um motorista de caminhão. Quando ele foi fazer o primeiro teste vocal, a pessoa falou, tudo menos cantar, sua voz é horrível, você nunca vai cantar em lugar nenhum. Muitos personagens que, sabe, alcançaram grandes coisas, a gente vê que foi, eu não conheço a história deles, se eles tiveram uma experiência com Deus, se eles foram convertidos, mas o que eu quero dizer? Ou não, às vezes as pessoas tomaram essa característica de persistir e eles venceram grandes coisas. O meu xará, mais sendo que inglês, né? Charlie Chaplin. Quando ele foi fazer a primeira apresentação de teatro, o pessoal falou, esse homem nunca vai dar para isso. Pensa numa coisa dessa. Mas aí a história deles, todos eles que eu estava vendo, eles foram extremamente persistentes. Eles começaram a fazer algo de que ninguém fazia comum. Então, como o jogador lá de basquete, ele treinava como nenhum deles treinava. E aí ele conseguiu superar tudo isso. Então, olha que tremendo. Então, eu e você podemos vencer os desafios. Podemos pular esses obstáculos. Amém? Vamos voltar para o texto, para essa mulher. Então, ela enfrenta essa primeira oposição, mas ele não lhe respondeu uma palavra. Como que é um coração de uma pessoa que está em desespero e não tem uma palavra? E aí ela continua, e vindo a ele, os seus discípulos pediram-lhe dizendo, manda embora, porque está gritando atrás de nós. Os seus discípulos, vindo que ela está gritando, aquela mulher, eles viram ali para Jesus e falam, manda essa mulher embora. Outro obstáculo que ela tem que vencer. Quantas pessoas falam para mim e para você que você não vai conseguir? Para com isso, para de orar, para de batalhar, isso não vai dar certo, você já está tanto tempo esperando. Então são as pessoas, os discípulos na realidade ali, cooperam para que essa mulher, né, tropece naquilo que ela tinha de característica da persistência. Mas ela não para aí. E eu quero falar isso para você, não pare, prossiga, persiga aquilo que você sonha, aquilo que Deus tem para você, as promessas de Deus, muitas vezes não é fácil mesmo. Continuando, versículo 24, mas ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, misericórdia. Imagina alguém escutar isso pela frente, ela está ali clamando, é uma mulher cananeia, ela não é da descendência, e Jesus mesmo vai falar, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ele está falando para ela? Você não pertence a essa linhagem, você não pertence a essas ovelhas, você não é desse rebanho. Outro obstáculo. E aí ela pula esse obstáculo e ela mostra mais uma vez que ela é uma mulher extremamente persistente. Vou fazer essa pergunta novamente. Você é persistente? Como essa mulher? Essa história é muito parecida com todos nós. É muito parecida. Não tem muita diferença aqui. Todos nós lidamos com isso aqui. Então veio ela e, adorando, disse, Senhor, socorre-me. Meus irmãos, o que é diante disso tudo continuar a adorar? A pessoa desiste, a pessoa não quer nem louvar, quanto mais adorar. Adorar é amar intensamente, é servir intensamente, independente de qualquer coisa. Quantas pessoas, se não recebeu isso, acabou? Não, meus irmãos. Se eu fosse olhar para isso, quantas coisas já passei, pessoalmente no mundo, né, e ministerialmente, quantas situações de adversidade. Mas que a gente possa obter essa característica de persistência, de ser alguém como essa mulher. Então ela falou, adorando, disse, Senhor, socorre-me. O verso 26 diz, ele, porém, respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Algumas versões dizem aos cachorrinhos. Talvez essa seja a melhor, né, pelo menos o que eu estudei nesse tempo, né? Por quê? Os judeus tratavam os gentios como cães, como cachorros, imagina.
e ela escuta isso pela frente dela. Não é bom dar os pães, tomar o pão dos filhos, que é o povo judeu, e lançá-los aos cães. Imagina escutar isso. Aí o versículo 27 diz, e ela disse, verdade, olha só, verdade, Senhor, ainda assim os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Porque esse termo cachorrinhos aí, porque Jesus já estava falando para ela, já via ela de alguém o quê? Mais íntimo, não era como aqueles cães de Israel que ficavam longe, distante, mas os cachorrinhos domésticos. Então, mas ela se coloca no lugar o quê? Mas os cães também comem da migalha. Então, ela, o que ela entendia, né? Uma migalha que eu coma do Senhor vai mudar a minha vida. Então, deixa eu te falar algo. O que você come da palavra, um pouco, ele é poderoso para te fortalecer, te alimentar, te sustentar. Coma a palavra. Não deixe em tempos difíceis de comer a palavra e de se alimentar. É como que ela tinha isso tão convicto no coração, tão certo. O versículo 28, então respondendo Jesus disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isto assim como tu desejas, e sua filha ficou sã naquela mesma hora. Olha que incrível, eu sei que você está aqui, vocês que estão ouvindo em casa, tem desafios, tem orações que vocês talvez não viram respondidas ainda, mas eu quero deixar isso para mim e para você nessa noite, como essa mulher, quantos obstáculos ela teve que pular, teve que passar. Outra figura que me veio aqui também, Thomas Edison, hoje a lâmpada aqui, ó, essas lâmpadas que a gente está aqui, imagina o mundo sem lâmpada. A história diz que ele tentou mais de 700 vezes para funcionar a lâmpada. Imagina 700 vezes. Ele devia tentar ali e não dava certo. Ia, quebrava, e não conseguia. A lâmpada, Thomas Edison inventou isso, uma das invenções dele, mas ele tentou mais de 700 vezes a mesma coisa, até que aquilo funcionasse. Pensa numa coisa dessa. Esses homens, essas mulheres, eles tomaram essas mesmas atitudes, e por isso, eles conquistaram algo diferenciado no mundo. Amém? Então vamos ser como essa mulher. Outro texto também que eu queria trazer para que respaldasse essa palavra é Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. Aqui o Senhor Jesus nos ensina algo poderoso. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bateis e abrir-se-vos-á. Vou repetir novamente, verso 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Aí o verso 8, ele mesmo traz uma explicação sobre esse versículo 7, porque aquele que pede, recebe. Você já pediu alguma coisa a alguém e você não recebeu, como aquela mulher de imediato, ou seu pai e sua mãe? O pai e a mãe muitas vezes faz isso, né? O filho vem e pede alguma coisa, e a gente não tem aquela resposta pronta ainda, você fica em silêncio, mas não quer dizer que você esteja pensando, ou que você não vai planejar para dar, não é verdade? Isso acontece conosco como seres humanos. Então, no mundo espiritual também é dessa forma. Ele fala, porque aquele que pede, recebe. Você está pedindo? Você continua a pedir? Ou você pediu e não pede mais? Tem aquelas pessoas que ficam, né? Tem aquele filho, alguém que tem 2, 3 filhos, vê isso, né? Aquele que fica, pai, 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 pai. Mais do que persistente, mais insistente. E tem aquele que pede uma vez e não pede mais. Mas o Senhor está nos ensinando aqui, pede e recebe. Eu vejo muitas pessoas na igreja, no reino de Deus, elas oram, falam assim, ó, né, as pessoas falam, pastor, mas Deus já sabe o que eu preciso.
Mas o princípio não é esse. Deus sabe, mas Ele precisa ver a tua persistência, a sua fé, a sua constância. Você não desiste, você fracassou em algo. Meus irmãos, deixa eu falar algo para você. O problema não é fracassar. Essas pessoas, Thomas Edison fracassou muitas vezes, Michael Jordan, tantos nomes fracassaram, mas o outro passo é que é importante, quando alguém não se acomoda com fracasso. Fracassar, eu e você, todos nós podemos fracassar em alguma coisa. Você ter algo, ter um projeto, você sonhava com aquilo, e aí fracassou, não deu certo. Mas o problema é quando alguém se acostuma ou se acomoda com aquele fracasso. Esse é o grande problema do ser humano. Porque ele acha que ele não consegue mais vencer aquilo, não consegue mais romper. Não, se levante, comece novamente. É interessante que se você for, como eu falei de Josué, quando Deus vai levantar Josué, que é o substituto de Moisés, no capítulo 1, Deus vai falar com ele algumas coisas muito importantes. Vai falar a mesma instrução, pelo menos por 3 vezes. Ser forte e corajoso, Josué. Ser forte e corajoso. O que significa isso? Forte, porque a fraqueza vai vir. O desânimo, desgaste, os abatimentos, a tristeza, a decepção, fracassos, vai vir. Ele sabia que Josué ia enfrentar isso. Imagina levar o povo à terra prometida, um grande desafio. Quantas coisas na história a gente vê isso ali. Mas Deus novamente fala, Josué, lembra-te disso, ser forte e corajoso. O corajoso olha para a adversidade e ele fala, eu vou conseguir. Está difícil, está ruim o negócio, mas eu vou em frente. O corajoso tem aquele ímpeto de o quê? De enfrentar, de não recuar, de não retroceder, de não voltar atrás. Se eu não me engano, é a Hebreus que fala sobre isso, que Deus não teria prazer naqueles do que retrocedem, que voltem atrás. Então, isso é muito importante. Deixa eu ver esse texto, se é isso mesmo, Hebreus, acho que é Hebreus capítulo 10. Os textos vêm e a gente... Hebreus... É isso mesmo, Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39. Ele diz assim, olha, preste atenção, mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, o que significa recuar? Olhou a adversidade, imagina se Josué, diante daqueles desafios todos, diante dos exércitos inimigos, diante dos obstáculos, do deserto, do povo reclamando, murmurando, tudo, ele retrocedesse. Por isso que Deus já sabia, fala, Josué, ser forte e corajoso. Você precisa disso, eu e você precisamos. Por exemplo, nesses dias que nós estamos vivendo sobre a nossa nação e as nações da terra, eu sempre tenho ressaltado isso, pandemia, muitas pessoas quebraram. Quantos quebraram nesse período e olham para o seu negócio? Eles podem ver de 2 maneiras, olhar, falar, quebrou, isso aqui é passageiro, vou me reerguer de novo, vou tentar novamente. Ou então olhar para aquela circunstância e falar, não vou mais me reerguer, isso não tem mais jeito. Nunca mais vou conseguir abrir meu negócio novamente. São 2 atitudes que podem fazer grande diferença na vida de um ser humano. Não é verdade? Então, essas características de ser alguém persistente é muito importante para tudo, para a sua vida pessoal, para a sua vida do seu trabalho, sua vida ministerial. Tudo vai influenciar muito na minha vida e na sua. Então ele fala, Deus não tem prazer daquele que recuam. Aí ele fala, o verso 39, nós, porém, não somos daqueles que recuam. Olha aí, ó, que você e eu sejamos assim. Nós não somos um povo daqueles que recuam, que retrocede, que dá 2 passos para trás, fala, é aquilo que eu estava falando. Se você fracassou em algo, o que você vai fazer com o seu fracasso? Você pode pegar o fracasso e ir para frente, você tomar isso e falar, não, isso aqui eu vou vencer, não deu certo agora, mas vai dar, agora, na próxima vez vai dar.
Outra personagem que me lembrou aqui, que eu já li muito a história dele, o 16º presidente americano, Abraham Lincoln. Ele tinha tentado várias vezes a carreira política, ele nunca conseguia. Chegou um belo dia que um repórter perguntou, mas você não desiste disso? Você já tentou várias vezes a mesma coisa e você não consegue? Várias eleições vêm e você não consegue entrar para nada? Aí ele dá a resposta brilhante, né? Isso foram degraus para mim chegar no topo. Olha a resposta do homem. Falou, não, isso são degraus que eu estou subindo de maturidade, de experiência. Quem, se fosse um homem natural, ia olhar para isso e falar, eu desisto disso, eu não dou para isso não. Foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos. Incrível. E diz a história que uma das pessoas influentes na nação, no dia da posse, e quis fazer uma chacota com ele, menosprezar quem era ele, né? Falou, o seu pai era um sapateiro, né? E ele dá uma resposta tremenda. Ele falou, né, talvez o meu pai que fez os seus sapatos, para que o senhor andasse nos lugares que o senhor andou. Uma resposta de alguém o quê? De persistente, porque vem pessoas com palavras o quê? Pesadas, duras, como menosprezar ele. O seu pai é um sapateiro, como quem diz, homem que não é nada e tal. Ele falou, o senhor talvez usou os sapatos que meu pai fez, para andar nos lugares que o senhor já foi. Era alguém muito importante nos Estados Unidos que falou isso. Como os discípulos falaram para aquela mulher cananeia, Senhor, manda ela embora, ela está gritando aqui, está incomodando a gente aqui, manda essa mulher embora e despede essa mulher. Mas ela escutou isso, ela continuou firme. Amém, meus irmãos? Então ele fala aqui, para fechar Hebreus aqui, nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Olha só, então nós não somos daqueles que recuam para a perdição. Não deu certo, você caiu, levanta, vamos levantar. Vamos ser alguém que levanta as pessoas caídas. Quantas pessoas que pecaram estão, né, com culpa, que elas estão sob a acusação do inimigo, achando que não são dignas, que são impuras, que são sujas, e elas estão encurtidas com isso, estão cheias desses pensamentos. E elas acham que Deus não ama mais elas, que não tem mais perdão para elas. Então, tudo isso é o contrário de ser alguém persistente. A minha oração é que você e eu sejamos alguém persistente. Vamos voltar ao texto de Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, eu falei a primeira parte, e aí eu vou falar a segunda parte desse versículo aqui. Primeiro eu falei no verso 8, aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Você já buscou alguma coisa na sua casa que você não encontrou? Acho que todo mundo aconteceu isso, né? Você desiste de buscar? Tem coisas que você procura, fala, eu sei que está aqui em casa, eu sei que eu botei em tal lugar, mas não estou me lembrando, e aquilo é importante para você. Então olha o que ele está falando, né? De algo, de um princípio, aquele que busca, encontra. O que ele está falando? Você busca isso, você vai encontrar. Não desista de encontrar isso. O que você está buscando? O que eu estou buscando? Busca que você vai encontrar. É a resposta de Deus para o versículo 7, quando ele fala, buscai e encontrareis. E ele reafirma isso no verso 8. Então, muitas vezes, é como se algo tivesse perdido para você. Como aquele objeto que eu estou falando lá na sua casa, ou o que for. Você perdeu isso. Está perdido, mas você está buscando. Quando você busca, você tira tudo. Já viu? Alguém já arrumou a gaveta da sua casa para encontrar algo? O armário? Todo mundo acho que já fez isso. Aí você tira tudo. E aí você ali, vai separando até que você possa o quê? Encontrar. Mas muitas vezes nós não fazemos isso para as coisas de Deus, para aquilo que Ele prometeu para a sua vida. E a gente é como que se abandonasse, deixasse. Por quê? Se você busca algo que está ali logo em cima, você não vai ter trabalho. Se encontra logo, é muito fácil. Mas o que Deus
que o Senhor Jesus está falando no Evangelho é algo que você vai buscar e não vai encontrar logo. Você busca, não encontra hoje, amanhã. E aí você tem que fazer o quê? Ter um trabalho de alguém que é persistente para tirar tudo do lugar, e muitas vezes lidamos o quê? Com a nossa preguiça, com o nosso desânimo, falar, vai dar muito trabalho para tirar tudo isso. Tem muita bugiganga, tem muita coisa lá dentro daquele armário, eu vou ter que perder horas ali. Mas o que você vai encontrar é muito mais importante. E muitas vezes a gente não age como aquela mulher que eu estava falando para vocês nessa noite. E é a outra parte, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Nós já tivemos essa experiência, né? De alguém estar dormindo dentro de casa, e você bate e a pessoa não escuta lá. Não sei se você já teve essa experiência, ou você bater na porta de um emprego, ou você bater na porta dos teus sonhos, e você bate, é como que alguém do outro lado não te atende. A porta, se não te atende, a porta não abre. Então, quantas vezes na minha e na sua vida, é como que as portas estão o quê? Fechadas. É como que tem trancas, aquelas trancas em cima, embaixo. E aí, quantas vezes nós estamos assim, a gente bate, mas não abre. Aí a gente fala, não tem ninguém em casa mesmo. Tem aqueles vendedores, né, que são chatos, aquelas pessoas que bate, até que alguém vem abrir. Se não encontro naquele dia, no outro dia ele vem novamente e bate. Isso mostra o quê? Ser alguém persistente. Que nessa noite você possa se colocar nisso e você fazer um autoexame. Eu sou alguém persistente? Qual é o seu obstáculo? Qual é o meu obstáculo? Quantos obstáculos a gente vê biblicamente? Jó perde tudo destruído. Neemias, a construção dos muros de Jerusalém. Eu estava compartilhando isso, Daniel, no outro dia aqui com eles aqui, né? Acho que foi com o André. E quando o muro já está mais ou menos no meio, e aí os inimigos falam algo, né? Se você levantar, vai vir uma raposa e destruir esse muro. Meus irmãos, raposa não tem força para destruir um muro de pedra como eram os muros de Jerusalém. Então, né, muitas vezes vem mentira. Você absorve algo na sua mente, no seu coração, para você não chegar naquele lugar. Quantos obstáculos ele teve para levantar novamente os muros, porque os muros de Jerusalém falavam o quê? Da proteção da cidade, da família deles, dos filhos deles, de algo, né, que eles estejam seguro ali, mas o inimigo não queria de jeito nenhum que ele o quê? Fosse alguém para levantar os muros, queria destruição. Quantas vezes na minha vida e na sua, uma área está destruída, a gente olha como os muros de Jerusalém, colocar pedra sobre pedra novamente, dá muito trabalho. E a tendência é as pessoas o quê? Desistirem, amolecer, falar, não, isso não é para mim, acho que Deus não tem nada a ver com isso comigo. Mas tem, meus irmãos. Mais uma prova foi o trabalho de Neemias. Ele reergueu muros gigantes. Se você for um dia a Israel, você vai ver marcas daquele tempo ainda, pedras gigantes. Olha que coisa incrível. Outro homem que passou também, Jeremias, ele foi perseguido, profeta que passou muitos desafios. Deus levanta esse homem para trazer algo para o povo que estava totalmente contrário aos valores de Deus naquela época. Não é fácil você confrontar, não é fácil você trazer algo que as pessoas não querem te ouvir. Não é fácil isso. E a tendência é o quê? Falar, poxa, acho que eu não dou para isso, acho que eu estou enganado, acho que essa palavra não está servindo para ninguém. Deus mudou, foi na época que Deus reverteu o cativeiro babilônico. Olha que coisa incrível, por ele ser alguém persistente. Então essa palavra, primeiro para mim, claro, né? Como eu preciso ser alguém persistente? Como nós precisamos? Os desafios estão aí para todos nós, mas eu tenho certeza e convicção que o mesmo Deus
que ajudou essas pessoas, que colocou no coração deles para superar, é o mesmo Deus que está aqui. É o Deus que você serve, é o Deus que você acredita. Então, quando você bater, bate, até que a porta se abre. Não abriu hoje, não abriu amanhã, não abriu semana que vem, não abriu mês que vem, mas persiste até que ela abra. Quantas pessoas a gente lida, não é verdade? Quantas situações familiares, quantos problemas na sociedade. Se olharmos para o nosso país, tanta corrupção, tantos problemas, a gente vai olhar e falar, não tem mais jeito. Não, mas tem um povo persistente, tem um povo que está orando, tem um povo que está clamando. E por isso a gente está vendo o quê? As melhoras, o resultado acontecer. Mas você vê a luta que é, a batalha que é. Então eu não estou falando que é fácil e que nem que vai ser. Mas uma coisa eu acredito, nós podemos conseguir vencer grandes batalhas, grandes lutas, se eu e você formos persistentes. Então, eu queria plantar como uma semente no meu e seu coração. Queria deixar esse verso também, Gálatas capítulo 6, verso 9, aqui eu encerro aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Olha que texto incrível. Diz assim a palavra. Isso é outra área que eu e você muitas vezes cansamos de fazer o bem para as pessoas. Mas olha o que ele fala aqui. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos. Tem um tempo, tem uma estação, Deus vai preparar para que você venha a ter a colheita, mas ele fala depois da vírgula, se não desistirmos. Então aqui é a parte importantíssima, não nos cansemos de fazer o bem, vírgula, porque na estação certa colheremos. Então é o que? É um processo. Deus vai fazer mediante o que? Você ser alguém persistente. Está na estação? Não está. Está chegando a estação, e você está ali o quê? Perseverando, persistindo, persistindo, persistindo. Aí ele fala, olha, não desiste. Se não desistirmos. É como talvez Thomas Edison lá na penúltima vez que ele testou a lâmpada, depois de 700 e poucas vezes, ele fala, hoje eu desisto. O sonho tinha tudo ido por água abaixo. Imagina naquelas gerações passadas não ter luz, não ter lâmpada. Até, muito tempo, talvez atrás, as pessoas iam continuar o quê? Com outro tipo de vela, sei lá o que é. E não desistiu. Foi em frente. Eu imagino, a mãe de Einstein ouvir isso das professoras. Seu filho, ele tem problemas mentais. Ele vai ter problema. Ele não vai ter capacidade para nada. Einstein, um gênio, cabeçudo, como a gente fala. Mas quantas palavras essas pessoas enfrentaram? Talvez você esteja também com isso, enfrentando. Mas Deus quer mudar. Amém? Vamos orar, se você puder ficar de pé, quem está aqui presencial, e você que está em casa. Vamos clamar a Deus para que Ele possa vir sobre a minha e a sua vida, remover os impedimentos que eu e você estamos passando, para que você e eu possamos ver os nossos sonhos realizados. Talvez quantas pessoas faltou mais uma tentativa para aquele sonho de anos ser realizado, mas por ela não ter persistido até o final. E a palavra é bem clara com isso, aqueles que perseverarem até o final. Então significa que tem um final para você persistir, perseverar. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. O Senhor conhece a nossa natureza, Senhor. Sabe de o que cada um tem enfrentado na sua área, Senhor.
Ó Deus, mas nós queremos aprender com aquela mulher, Senhor, com o teu ensino que tu mesmo fala ali, pedi e dar-se-vos-á, batei que a porta vai abrir, Senhor. Ó Deus, Senhor sabe quantas portas, Senhor, muitas vezes estão fechadas, Senhor, e como aquelas pessoas que batem, mas não desistem de vender aquele produto, de estar ali oferecendo algo para aquelas pessoas, e elas voltam novamente. Senhor, quantas vezes nós entregamos os nossos pontos, desistimos tão facilmente, Senhor. Mas nessa noite eu quero te pedir, Senhor, os que estão aqui presencial a partir da minha vida, e aqueles que estão do outro lado das câmeras, Senhor. Ó Deus, fortalece-nos hoje, renova hoje os sonhos, os projetos, aquilo que o inimigo, aquilo que as circunstâncias, aquilo que as pessoas, aqueles que estão perto muitas vezes, falam contra aquilo que tu tens para nossas vidas, Senhor. Ó Deus, eu quero pedir junto com meus irmãos, Senhor, tu és o Deus que tem prazer em realizar sonhos, realizar os nossos planos e projetos, Senhor. Ó Deus, abençoa a vida de cada um, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Senhor. Que todos esses sentimentos que nos afligem, que nos atacam, hoje sejam trocados pela persistência, Senhor. Que possamos ser homens e mulheres, Senhor, que persistem até que aconteça, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, você que está de casa. Um aviso para vocês que têm nos acompanhado, os nossos cultos semanais era terça-feira. Nós vamos mudar para quarta, por uma questão de logística, para que a gente possa conseguir aqui arrumar melhor. Então, ao invés de ser terça-feira, vai ser quarta-feira, às 20 horas. Então, a partir já dessa semana, vai ser quarta-feira, às 20 horas. Então, você que nos acompanhe, que você possa estar ligado aí conosco, que Deus abençoe, tenha uma excelente semana, que o Espírito Santo possa te conduzir e me conduzir, nos conduzir aqui, para que você possa ser como uma dessas pessoas que falamos. Grande abraço em todos, Deus abençoe.